Olá, eu gostaria de cumprimentar os diretores da Anvisa e todos que estão acompanhando a reunião da diretoria colegiada. Eu vou fazer a apresentação para vocês, então, dos resultados da agenda regulatória 2021 e 2023. Bom, então, contando um pouquinho da história dessa agenda regulatória, né, nós tivemos uma agenda de 3 anos, a vigência dessa agenda. Ela foi aprovada em maio, em 20 de maio de 2021, e quando ela foi aprovada, ela tinha 146 projetos regulatórios que deveriam ser priorizados para a atuação da Anvisa nesses 3 anos. E durante essa vigência, a agenda ela teve 2 atualizações anuais. Nessas atualizações, os projetos eles poderiam ser alterados, ter o seu escopo alterado, o seu objetivo, poderiam ser incluídos novos projetos ou excluídos projetos dessa lista. Então, no final de 2023, a agenda regulatória ela tinha um total de 159 projetos regulatórios, que eram distribuídos em 16 macrotemas relacionados às áreas de atuação da Anvisa. Bom, então aqui tem um panorama dessas atualizações que aconteceram durante, né, a vigência da agenda regulatória, as atualizações anuais. Então, em 2022, a gente passou de 146 projetos para 158 projetos regulatórios, então houve a inclusão de 27 projetos, a exclusão de 13, e 2 projetos foram agrupados, e entre 2022 e 2023, o número ficou parecido, né, ele subiu para 159 projetos, porque 11 projetos foram incluídos e 10 projetos foram excluídos. Bom, então, ao final, né, da agenda, a gente tinha esses 159 projetos. Aqui na tela a gente tem os macrotemas, a quantidade de projetos por macrotemas, pelos 16 macrotemas. A gente vê aqui que o tema de medicamentos era o tema que tinha a maior quantidade de projetos, 42 projetos, seguindo os assuntos transversais, e dos temas relacionados, os projetos relacionados a produtos para a saúde. E esses 159 projetos, eles indicavam 293 propostas, né? Então, só lembrando que a agenda regulatória, essa última, ela tinha essa estrutura, projetos que se desdobravam em propostas regulatórias. Bom, e aí nós temos o indicador que é a previsibilidade regulatória. Esse indicador, inclusive, ele fazia parte do nosso planejamento estratégico, né, que também foi encerrado em 2023, e durante a vigência, nós tivemos a publicação de 351 atos normativos. Né, então, esse indicador, ele excluía, né, os assuntos de atualização periódica que não faziam parte dessa agenda regulatória, agenda anterior, e os atos normativos internos, as portarias que eram publicadas pela Anvisa. Então, desses 351 atos que foram publicados durante a vigência da agenda, 281 estavam previstos em projetos da agenda regulatória. Então, esse indicador de previsibilidade, ele traz para a gente quantos atos normativos que foram publicados decorrentes da agenda regulatória. E a gente atingiu aí o percentual de 80%, a meta que a gente tinha era atingir pelo menos 70%, né? Então a gente conseguiu superar essa meta, o que contribui bastante para que a sociedade tenha, de fato, uma previsibilidade sobre a atuação regulatória da agência. Bom, em relação à execução da agenda, né, nós também implementamos em 2023 um novo indicador. Trouxemos o dado desse indicador acumulado, da agenda regulatória durante toda a vigência, e ele está relacionado ao avanço dos projetos regulatórios no fluxo de regulação, desde a abertura até a publicação do ato normativo. Então, ele olha para as propostas regulatórias que compõem cada projeto e avalia a execução desse projeto. Então, a gente teve uma execução de 66% da agenda regulatória. Bom, olhando a situação final desses 159 projetos regulatórios, a gente tem o seguinte status, né? Então, 15 projetos não foram iniciados, não chegaram a ser iniciados, mesmo no final da agenda, 38 projetos foram concluídos e 106 projetos terminaram em andamento. E aí, só lembrando que a gente tem uma agenda regulatória, mas não há o pressuposto de que todos os temas, os projetos que estão na agenda, eles sejam necessariamente concluídos até o final da agenda, né? A gente sabe que tem projetos que são realmente muito complexos, que precisam até de mais tempo do que o da duração da agenda regulatória para serem concluídos. Então,
os nossos indicadores que foram implementados, eles vão considerar principalmente o que foi planejado para serem executados pelas áreas. Bom, então, em relação a esses 38 projetos que foram concluídos, nós temos o percentual correspondente de 24%, né, do total de projetos da agenda regulatória, e a gente tem um destaque aqui para os projetos do tema de tabaco e do tema de produtos para a saúde. Não estamos fazendo aqui uma avaliação do número absoluto de projetos, mas desse percentual, né? Então, dos 3 projetos de tabaco, 2 foram concluídos, 66%, e dos 19 projetos de produtos para a saúde, 12 foram concluídos, 63%. Em relação a esses 38 projetos que foram concluídos, eles resultaram na publicação de 51 atos normativos, entre resoluções e instruções normativas, 6 instrumentos regulatórios não normativos, sendo 5 guias e 1 manual. Quando olhamos as publicações relacionadas à agenda regulatória, nós temos 289 instrumentos regulatórios, né? Então, incluindo aí os instrumentos normativos e os instrumentos não normativos. Então, tivemos 223 resoluções publicadas relacionadas a projetos da agenda regulatória, 56 instruções normativas, 2 portarias conjuntas, 7 guias e 1 manual. E é super importante colocar aqui, trazer para conhecimento da sociedade, que durante o ano de 2023, a gente implementou 2 processos que contribuíram muito para trazer maior eficiência para o processo da agenda regulatória. Então, o primeiro deles foi o planejamento da agenda regulatória, que nós conseguimos automatizar esse processo de trabalho, né? Então, anualmente, as áreas precisam planejar o cronograma para executar cada uma das propostas regulatórias. E aí, em março de 2023, a gente passou a fazer isso por meio de um aplicativo que foi desenvolvido internamente pela Assessoria de Melhoria da Qualidade Regulatória, e o planejamento das áreas passou a ser feito por meio desse aplicativo, né? Então, a gente conseguiu ter uma atualização muito rápida desse planejamento. E aí, junto desse planejamento, outro ganho importante que a gente teve foi a definição dos procedimentos de monitoramento da agenda regulatória. No primeiro trimestre de 2023, a gente estabeleceu qual seria esse fluxo, como seriam os procedimentos, publicamos um manual de monitoramento da agenda regulatória e, a partir do segundo trimestre, esse monitoramento começou a rodar. Então, nós temos atualmente um monitoramento trimestral, né, que ele é feito de forma paralela ao monitoramento trimestral do planejamento estratégico da Anvisa, e também foi desenvolvido um aplicativo em que as áreas registram a execução das propostas regulatórias de acordo com o que ela previu lá no planejamento. Então, é o momento que a área olha, né, realmente, se ela conseguiu cumprir, eu previ fazer uma consulta pública para essa proposta até o terceiro trimestre de 2023. Eu realmente vou conseguir fazer no terceiro trimestre? Eu consigo antecipar para o segundo? Eu preciso colocar para o quarto, né? Então, é o momento das áreas dizerem se aquele planejamento foi executado, e elas também podem replanejar as etapas que ainda, né, não foram cumpridas. E esses registros, eles são comparados com o que foi planejado pelas áreas, e a partir daí a gente tem os indicadores, né, do cumprimento do monitoramento da agenda regulatória. Então, trimestralmente, as áreas fazem esse preenchimento, a ASREG elabora um informe trimestral, que é apresentado para o Comitê Gestor da Estratégia. Esse informe é divulgado a todas as áreas e diretorias, e nós passamos a divulgar também o mesmo painel no portal da Anvisa. Então, agora a sociedade ela consegue acompanhar, né, a cada trimestre, ela tem certeza que aquele planejamento que está lá no portal, ele está atualizado, né, ela pode confiar naquela previsão que foi dada para a área com o andamento de cada proposta regulatória. Essa aqui é a carinha do nosso aplicativo, que é de uso interno, né, para as áreas. Então, nós temos monitoramento da agenda regulatória e da agenda de ARR, e as áreas selecionam a sua proposta, né, cada uma das etapas do fluxo, e diz se realmente ela já concluiu, quanto ela evoluiu naquela etapa. Então, é a partir desses dados que a gente gera
o informe que vai para esse painel de monitoramento da agenda regulatória, né, que está aqui o link disponível no site da Anvisa, que vocês conseguem ver esses são os dados referentes ao quarto trimestre de 2023. Que foi desenvolvido em 2023, um dos indicadores é a evolução do desempenho dos projetos regulatórios. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a evolução, né, do segundo, terceiro e quarto trimestre, e aí o dado que é importante aqui compartilhar é que a agenda regulatória ela foi concluída com 136 projetos com desempenho satisfatório. Então, 86% dos projetos da agenda tiveram um desempenho satisfatório, condizente com o planejamento que foi feito pelas áreas. E para a gente, né, ir para os encaminhamentos finais da agenda regulatória, também hoje na reunião da diretoria colegiada estão sendo arquivados formalmente 6 processos regulatórios que haviam sido iniciados da agenda regulatória 2021-2023, mas que não vão ter andamento, e 9 propostas regulatórias que elas foram indicadas, compunham a agenda regulatória, mas elas não foram iniciadas, não tiveram nem mesmo um processo, né, para serem iniciadas. Mas como elas não foram migradas para a agenda 2024, a gente também traz a lista dessas propostas que foram encerradas nessa agenda. E aí, a título de informação também, 62% das propostas regulatórias que estavam em andamento na agenda regulatória 2021-2023 foram migradas para essa agenda agora atual, 2024-2025, né? Lembrando que a gente agora tem uma agenda de 2 anos. Eu vou passar aqui só para vocês verem os anexos que a gente tem nesse informe. Então, esse informe também ele vai ser publicado hoje, ainda hoje, no portal da Anvisa. Tá? Então, aqui a gente tem a lista daqueles 38 projetos que foram concluídos. Acho que eu não preciso me estender na leitura aqui dos projetos, né? Mas temos essa lista. Temos aqui também a lista dos processos que estão sendo arquivados e das propostas que estão sendo encerradas após a conclusão da agenda regulatória, né? Então, esses primeiros slides aqui referente ao item de pauta desta reunião ordinária pública também. E aqui as propostas ou projetos que constaram na agenda regulatória, mas estão sendo encerrados e não estão sendo migrados para a agenda regulatória 24 ou 25. E aí, por fim, temos um anexo que é uma prestação de conta de cada um dos projetos da agenda regulatória, né? Então, a gente tem aqui a lista dos projetos e a situação de cada um deles. Qual foi o projeto que foi migrado? Claro que a gente vai ter mudança de nomenclatura, lembrando que essa agenda regulatória 24 e 25, a gente não tem mais uma agenda por projeto, mas uma agenda por temas, né? Então, mas aqui a gente tem a situação de cada projeto, se ele foi concluído, se ele foi migrado, se ele foi excluído. Então, essa lista também vai estar disponibilizada no portal da Anvisa. É isso, eu agradeço. Muito obrigada.